Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje, chegando à lição de número 10 da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD, tratando sobre o tema A Defesa de Jó. Você que está aqui ligado com a gente, você já pode copiar o link desse CDcast, compartilhar com outras pessoas, que você possa também se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário de onde você fala, a sua igreja, se você é professor, se você é aluno, deixe seu comentário aqui para poder interagir com a gente. Hoje nós estamos recebendo um professor convidado pela primeira vez com a gente aqui no canal Crente Docente, o professor Luiz Sepúlveda, para poder estar ministrando essa lição. Que vocês possam aproveitar ao máximo o conteúdo ministrado. Tenham uma boa aula. A paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Luiz Sepúlveda, sou professor da EBD aqui da nossa Vitória em Cristo e hoje estou aqui convidado e vou ministrar a lição de número 10. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer estar aqui falando para os irmãos e aprendendo juntamente com os irmãos sobre a lição que vai ser ministrada. A lição é a lição de número 10 da revista da CPAD e tem por título A Última Defesa de Jó. Bem, o livro de Jó é um livro bem conhecido, bem falado na Bíblia, e ele começa Deus falando sobre o caráter de Jó. Numa conversa, vamos dizer assim, entre Deus e o diabo, Deus está falando, dando testemunho a respeito da pessoa de Jó. Deus diz que Jó é fiel, é temente a Deus, é homem reto, e assim começa o livro de Jó. Jó sendo posto à prova sobre aquilo, sobre a sua integridade, vamos dizer assim, de fidelidade com Deus, sobre o seu caráter. Bem, mas toda essa introdução que é feita no livro de Jó, lá para o capítulo 31 do livro, 29 e 31, Jó vai fazer uma autodefesa a respeito daquilo que ele está passando, daquelas agruras que ele está passando. Bem, ele começa a sua autodefesa lembrando dos tempos áureos em que ele era abençoado por Deus e que ele tinha fartura em sua casa, seus filhos estavam rodeados com ele à mesa. E me chama a atenção que a primeira expressão de Jó, dentro desse contexto, é que ele se sente abandonado por Deus no começo da sua defesa. Ele diz que ele está abandonado. Diz assim no versículo 1 do capítulo 29. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então, Jó já começa afirmando, sentindo-se que abandonado, que Deus já não o guarda mais. Todavia, Jó esquece que foi o próprio Deus que deu testemunho dele no começo do embate com o diabo. Deus fala com ele: olha, Jó é o meu servo, é temente, é fiel, e em todas as investidas de Satanás para que Deus tire alguma coisa de Jó, porque na visão do diabo, Jó só estava servindo a Deus porque ele era bem-sucedido, ele tinha fartura, ele tinha uma boa saúde, ele tinha filhos amados, ele era um homem proeminente socialmente, no contexto social dele, e aí o diabo fala: tira tudo disso dele,
porque eu quero ver se ele vai continuar fiel e temente ao Senhor. E, passado esses capítulos, né, Jó vem para fazer uma autodefesa, se colocar, e diante de Deus, ele tenta se justificar pelas coisas que ele fez no seu passado. E aí, meus irmãos, entendo eu que é uma tentativa inglória de Jó de tentar se justificar perante Deus. Primeiro, que ele, de uma forma equivocada, estava achando que Deus o abandonou. E Deus não o abandonou, em nenhum momento. Deus sempre o guardou e logo no começo do livro já falava, olha, você pode tirar isso aqui dele, mas não toca na vida dele. Deus estava tirando ali os benefícios que Jó tem, vamos dizer assim, mas, olha, a vida dele você não pode tocar. Então Deus estava guardando Jó a todo momento, mas ele se viu na necessidade de fazer uma autodefesa, de mostrar a Deus, né, se justificar diante de Deus pelas coisas que ele fez no passado. Ele argumenta lá a partir do capítulo 31 que ele não olhava para a virgem, né, que ele deu esmola aos necessitados, que ele ajudou as viúvas, que ele ajudou a igreja. A questão é, meus irmãos, nós não precisamos nos justificar perante Deus pelas coisas que nós fizemos de bem. Até porque Deus sabe o nosso coração, nos conhece, nos sonda internamente e sabe muito bem o que nós fazemos de bem. A nossa justificativa diante de Deus tem que ser não pelo bem, mas pelo mal que nós fazemos. Então, Jó achou que, num primeiro momento, ele, levando a Deus as coisas boas que ele fez, né, enquanto estava na proeminência, ele ia chamar a atenção de Deus para ele. Me fez lembrar, mais ou menos, a história do rei Ezequias, que quando estava doente, o profeta foi até a ele e falou, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E aí, né, ele começa a se lamentar, ele começa a falar, Senhor, mas olha o que eu fiz. E aí começa a dizer do que ele mudou, né, nos costumes dos cultos, no que ele fez para restaurar o templo, os cultos. E aí, né, Deus, escutando ele falar, pede ao profeta para voltar e diz lá, olha, dá mais 15 anos a ele aí de vida para que ele possa continuar na sua trajetória. E isso me fez muito lembrar essa justificação pelas coisas boas que nós fazemos, como se nós pudéssemos, né, com as coisas boas, ser justificados diante de Deus. O único que pode nos justificar diante de Deus é Jesus Cristo. A palavra diz, né, o Jesus Cristo citando, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Nós não temos capacidade, por melhor que tenhamos sido, de estar na presença de Deus e tentar nos justificar perante Ele sem a intervenção de Cristo Jesus. Esse é um primeiro ponto, né? E no segundo ponto, né, Deus não abandonou Jó. O que acontece? Quando o desespero bate a nossa porta, quando nós nos sentimos, de certa forma, preteridos, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a ideia de abandono. Deus não me ama mais, Deus não está comigo nisso. Olha, o que eu fiz a Deus para que Ele me tratasse assim? Olha, então o Senhor, né, disse que estaria conosco até o final dos tempos. Ele está sempre conosco. Não é porque estamos numa fartura,
né, que achamos que Deus só está conosco quando temos fartura, como temos felicidade, como temos coisa boa ao redor de nós. Não, Deus está conosco sempre. E Ele jamais nos abandona, principalmente nos momentos de luta, quando você pensa que está abandonado, Deus está te segurando. E é engraçado essa passagem, porque Jó vai se justificar perante Deus, e ao ler o livro de Jó, você vai ver que Deus em nenhum momento vai falar ou vai dar alguma satisfação a Jó dos feitos da situação dele. Deus vai falar, Jó vai se autodefender, e quando ele acaba de fazer a sua defesa, Deus simplesmente não responde e começa a falar: olha, onde você estava quando eu coloquei aqui, né, o mar nas suas divisas? Onde você estava onde eu fiz a terra, o sol? Onde você estava? Deus vai olhar para ele, ele querendo saber de Deus alguma coisa, que Deus respondesse a ele, e Deus vai simplesmente falar assim: olha como é que eu tenho conhecimento de tudo. Você, porventura, acha que eu te abandonei? Porventura você acha, né? Claro, Deus não falou isso para ele, mas quando Deus está retrucando, está falando ali com Jó, na resposta que ele está dando, ele está mostrando a Jó: Jó, eu não te abandonei por um momento. Quem disse para Satanás que não podia tocar na tua vida fui eu. Quem está contigo nesse momento todo, da sua aflição, da sua angústia, sou eu. Eu te tenho visto, eu tenho zelado por ti, apesar de todas essas coisas que te aconteceu, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Então, apesar de também Deus reputar Jó como justo e fiel, né, nós não podemos esquecer que nós somos pecadores, né? Nós estamos aqui nessa terra e vivemos pela misericórdia de Deus. Se formos analisarmos bem, nós não temos, né, não fosse a misericórdia de Deus, a palavra vai dizer que nós já estávamos destinados à morte. Não há um justo sequer na terra, diz a palavra. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia do Senhor que nos permite estar na sua presença. E só alcançamos estar à presença de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Só existe um justo, só existiu, melhor dizendo, um justo nesta terra. E esse justo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu para nos justificar diante de Deus. Ele morreu para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Embora a narrativa bíblica mostre, né, Jó falando diretamente com Deus, tentando se justificar diretamente a Deus, para nós hoje, né, isso seria impossível sem a intervenção de Cristo Jesus. Nós dependemos, né, de Cristo Jesus para termos acesso ao Pai. Só o sangue derramado na cruz do Calvário nos justifica e nos lava do pecado, e nós nos apresentamos para diante de Deus como se não tivéssemos pecado algum, porque aquele que morreu por nós nos garantiu acesso direto ao Pai. Então, hoje, nós só temos acesso a Deus, só somos justificados diante de Deus por conta do sacrifício de Jesus. E é isso que nós temos que ter em mente. Não há como nós, sem a presença de Cristo Jesus, tentarmos nos defender
dos nossos pecados perante Deus. Não tem como nós nos justificarmos, falarmos do que fazemos de bom, coisas boas que reputamos que nós fazemos, porque no coração humano, as coisas que fazemos, muitas das vezes estão impregnadas de alguma tentativa de recompensa. Nós nunca fazemos nada sem que sejamos recompensados como seres humanos. Mas Jesus Cristo morreu por nós para que nós tivéssemos a liberdade de hoje estarmos novamente na presença de Deus. E é isso que essa lição nos ensina. Ela nos mostra que, apesar de toda a nossa capacidade de raciocínio, de toda a capacidade, toda a inteligência, de retórica e de todas as outras coisas, nós só nos apresentamos diante de Deus justificados quando temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, que Deus te abençoe nesta aula, mas que você consiga extrair daqui ensinamentos para uma melhor comunhão com Deus, para a melhor interpretação da sua palavra, sabendo, mais uma vez reforço, de que não há como nos justificarmos diante de Deus sem que seja através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.